Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Black Clover, episódio número 89, conhecido como aquele episódio que eu particularmente acho que foi um dos melhores, um dos mais legais, por conta deles terem focado em personagens que têm sua carisma, são personagens importantes até, porque são dos touros negros, só que eles não tinham ainda o seu destaque, e esse episódio serviu para isso. Eles focaram bastante no Gordon, na Grey e ainda no Gaucher, que já tem um destaque na obra, eu diria, e ainda vai ter um destaque maior se seguir a adaptação certa do mangá. Mas, em particular, o Grey e a Gordon, eles não tinham tido um destaque tão grande como teve nesse episódio, que focou um pouco no passado deles, focou um pouco no que eles pensam, na personalidade deles, digamos que deles se superando. Então foi um episódio bem bacana apresentando esses dois personagens queridos da obra. Para todo caso, o final foi tipo incrível, por conta que a gente viu o Henry, um dos melhores cavaleiros mágicos, que é um dos touros negros. Então sério, se prepare porque você vai gostar bastante dele na obra, mas dele a gente fala um pouco no final do vídeo ou até mesmo só no próximo episódio, por conta senão seria spoiler, afinal não foi revelado quase nada dele nesse episódio, mas se prepare porque ele é um personagem bem bacana. Bom, para todo caso, eu vou falar o que eu achei do episódio, o que eu gostei, como é que o episódio foi, porque ele foi muito, como eu disse, focado tipo nesses companheiros dos touros negros, nesses personagens que não tiveram tanto seu destaque, e na luta deles contra alguns membros do Byakuya. Isso mesmo, eles invadiram a base dos touros negros. Mas então, vamos falar agora de Black Clover, episódio número 89, o destaque de Grey e Gordon. Mas então vamos começar falando um pouco de algumas partes importantes do episódio, como é que aconteceu toda essa invasão e por que só haviam estado 3 membros dos touros negros na base, ou melhor dizendo 4, não é mesmo? Então, a gente viu que o Yami, ele foi, digamos, dar uma saída, ele foi dar uma caminhada porque ele teve que ir a convite lá do Vegush na base do Alvorecer Dourado. E por que ele foi? Por conta que o capitão quer se desculpar pelo comportamento que o Urangrus teve com Fíralo. Então acontece que ele convida o Yami e o Yami já reclama. Por que ele quer me pedir desculpas fazendo eu ir lá? Então ele que viesse na minha casa. Tipo, o que o Yami disse é verdade. Então meio que a gente já pensa, caraca, por que ele quis, digamos que afastar o Yami da base, não é mesmo? Então daí ele convida, o Yami mesmo assim vai, aceita o convite, então o Yami saiu da base lá dos touros negros. E você deve estar pensando, tá bom, mas e a Vanessa e o Magma, Haru? Então, a Vanessa, ela foi visitar o Fíralo. Para quem ama o casal, mais evidente esse crescimento, esse amor crescendo, ela foi visitar ele porque ela já tá pensando, caraca, esse desgraçado não vai acordar nunca, só faz a gente ir visitar, então ela foi visitar ele mais uma vez. E para quem pergunta sobre o Magma, já é meio óbvio o que ele foi fazer, né? Ele é um Asta 2, um Uruk 3, ele foi treinar porque ele não quer perder para os dois, então ele tem que ficar mais forte. Então, com 3 magos poderosos da base fora, acontece que o Byakuya invade o QG dos touros negros. Então, explicado isso, quem vai proteger eles? Isso mesmo, Gaucher, Gordon e Grey, porque eles receberam ordens do Yami, porque senão o Gauch teria visitado a Mari lá, a irmã dele. E acontece que o Yami falou, você nem pense, eu não quero saber dessa base ser destruída e nem ser invadida por ninguém, então vocês cuidem dela. Então, tipo, meio que o Yami já tava prevendo algo que ia acontecer, nosso grande capitão. Então acontece que daí o Byakuya chega e meio que a luta já começa. O que eu mais ressalto dessa luta foi, eu diria que as magias do Gordon e da Grey, por conta do que? A gente nunca havia visto, digamos que a magia provavelmente do Gordon ou da Grey. Eu não lembro, acho que da Grey até a gente já viu algumas, mas a do Gordon eu não me recordo muito. Então, ressaltando aqui, eu gostei muito da magia de veneno, acho que foi uma magia muito poderosa, uma magia bem legal de destaque, tipo, é muito, eu diria, utilizado em combates. E também gostei de ver a magia da Grey, essa eu já gostei particularmente mais, eu acho que é uma das minhas magias favoritas de Black Clover. Tipo, o que ela fez é uma magia nova, tipo, ela mudou a propriedade da magia, e isso foi muito bacana, tipo, ela mudou uma magia de gel lá daquela louca lá do Byakuya para cristal, fazendo com que o Gordon quebrasse a magia da adversária. Então foi muito legal, por conta que a Grey é toda aquela envergonhada, mas no momento preciso ela faz o golpe, a magia certa, e tipo, como ela falou, uma magia nova. Então eu particularmente achei legal a magia de conversão mágica, mais ou menos é algo assim parecido o nome. Ela muda a propriedade de um elemento mágico, então sério, que magia bacana. Imagine, é a mesma coisa que tipo você mudar uma magia de fogo para magia de água, uma magia talvez de terra para lama, algo do tipo. Então eu diria que é uma das magias mais poderosas já de Black Clover e pode ficar mais ainda se ela melhorar essa técnica.
mas para todo caso, tendo destacado essas duas magias que o episódio mostrou e que eu gostei, vamos falar um pouco sobre o que aconteceu ainda no combate. Mas para você que já está em dúvida por que eu não falei o nome deles, vamos falar então quem eram os 3 inimigos do Byakuya que foram loucos de invadir a base. Então, aquela louquinha lá que gosta de dissecar corpos, que eu não lembro do nome dela, mas que é fã do Asta e tá louca pra dissecar o corpo dele, foi lá. Também teve aquele outro cara lá que já foi derrotado pelo Asta, aquele cara lá da invasão do reino de Clover lá pelos Byakuyas, que controlava zumbis, também estava lá, o Rades é o nome dele, se não me engano. E teve um outro mago do Byakuya, que eu não vou lembrar o nome, me desculpa, mas que também estava invadindo lá a base. Eram esses 3. Acontece que daí vemos que a batalha foi séria, eu diria que mesmo usando magias poderosas, o Gausher, o Gordon e a Grey levaram uma surra deles, então ainda foi complicado, tanto que alguns zumbis já estavam invadindo o QG da base. Eu gostei daquela magia de espelhos, é uma magia que já foi lançada várias vezes, mas continuou sendo poderosa do Gausher. Só que não adianta, contra 3 inimigos poderosos, eles ainda não conseguiram, digamos que, se equilibrar, por mais que tivessem poderosas magias no arsenal deles. Afinal, querendo ou não, o inimigo que eles estavam enfrentando podia ser do Byakuya, só que um dos zumbis era o cadáver, um corpo de um dos ex-capitães mágicos, ou melhor dizendo, vários capitães mágicos transformados em um zumbi somente. Então como é que eles iam enfrentar? Digamos que seria mesmo enfrentar o Yami e o Venganshi, tipo, seria isso. Então, um zumbi com elemento de vento, um outro elemento, se eu não me engano, de água, era difícil mesmo de enfrentar. Então foi bem complicado para eles. Então está explicado o quão difícil foi a batalha. Então vamos falar já do final ali, ou melhor dizendo, de uma das partes finais, porque eu gostei bastante que foi o passado, ou melhor dizendo, o flashback do Gordon e da Grey. Foi legal ver que, digamos que eles sempre tiveram dificuldades de se relacionar com as pessoas. O Gordon meio que pela linhagem da Kazoko dele, então, tipo, isso sempre afastava ele de outras crianças, e ainda mais por ele possuir magia de veneno, então, digamos que era uma situação complicada para que ele conseguisse se relacionar com as outras crianças. Então também pela cara dele, então isso mais dificultava ainda, foi uma infância triste. E vemos que a Grey, ela também sempre teve dificuldade porque ela sempre teve, digamos que um problema, acho que um complexo com ela mesma, com a autoestima dela. E ela não conseguia daí fazer com que se relacionar com as pessoas, porque ela não queria mostrar o lado, a face verdadeira dela. Então ela sempre usava, como eu posso dizer, outras transformações. Então assim ninguém se aproximava dela. O que acontece é que esses dois, mesmo tendo essas dificuldades, eles foram recrutados pelo próprio Yami. O Yami, tipo, pega os dois e fala: "Você é hilário, você vai pro meu esquadrão, gostei de você, você é muito engraçado, você vai se juntar no meu esquadrão, eu preciso de você." Então, vendo esse carinho que o Yami teve por eles, tipo, ter recrutado e eles conhecerem outras pessoas que foram gentis com eles, que são os companheiros dos Touros Negros, foi bacana porque eles não queriam que a base fosse destruída. Então, em um momento bem legal, eles se levantam, mesmo machucados, e gritam que eles não podem desistir, Akira Menai. Então, sério, foi bacana porque a gente viu, tipo, a Grey, que é toda envergonhada, tímida, e o Gordon, que sempre fala baixo, nunca consegue falar alto, gritando. Então, isso surpreendeu o próprio Gausher. Foi muito bacana, eu acho que foi um ótimo episódio para esses dois. Eu particularmente gostei, é um dos meus episódios favoritos de Black Clover. Para todo caso, daí a gente vê que acontece que aqueles zumbis todos estão saindo da base. E por que eles estão saindo? Por conta que um dos mais poderosos membros dos Touros Negros aparece. Um cara que, tipo, tem um cabelão longo, já gostei dele por conta disso. Já joga todos os zumbis para longe e já aparece com uma pose tipo o Atashiga Kita. Quem lembra dessa referência aí? Mas ele chegou com tudo. E esse é o novo companheiro, só que a gente só pode falar no próximo vídeo, no próximo episódio, por conta que senão seria muito spoiler sobre ele. Mas é um personagem, é um companheiro bem legal dos Touros Negros. Para todo caso, o episódio foi mais isso, eu acredito, mas eu ainda vou falar de outras cenas. Mas então, o episódio foi grande destaque para Gordon e Grey. Gostei das cenas que eles tiveram, teve várias cenas engraçadas no começo do episódio. Eu diria durante os 6 primeiros minutos foi muito focado em comédia. Foi bacana porque a gente viu que, tipo, o Gordon, ele ia pro quarto dele, ou melhor dizendo, o Gausher ia pro quarto dele, e daí o Gordon e a Grey não queriam, porque eles queriam continuar com ele ali. Então foi muito divertido essa parte, ele falando que iria para uma missão sozinha, e daí eles falaram que não iam deixar ele ir numa missão sozinha. Foi muito boa essa parte. Acontece que daí vemos outras cenas, tipo, ele confeccionando a figure da irmã da Imoto dele. Foi muito bacana também essa cena. Acho que foram as cenas mais engraçadinhas do episódio, que ele ficou falando do Gordon, que ele tem que melhorar isso. Ele ainda falou um pouco lá com, eu posso dizer, lá com a irmã, ou melhor dizendo, com a companheira, com a Grey. Então foi bacana essa cena, se acho que era isso que tinha pra destacar. Além de outra cena que eu já ia esquecer, mas vamos falar rápido dela. Foi aquela cena lá
do Riff, o líder dos Byakuya, tendo falado, não encoste no Gaucher, vocês não podem mexer com ele. Foi uma cena bacana porque mostra que o Gaucher é um personagem importante, talvez para esse líder, talvez com o passar do tempo ele tenha uma importância para o Byakuya, talvez sim, talvez não. A gente só vai descobrir com o decorrer da obra, mas a gente viu que as ordens eram para deixarem ele ileso. Então foi bem bacana isso e dá umas suspeitas sobre o que pode estar acontecendo. Mas então era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu tinha para falar sobre Black Clover, episódio número 89, um episódio que eu particularmente gostei de tudo, o desenvolvimento que teve nos personagens, acho que foi bem bacana como todo o episódio, teve ação, teve um pouco de drama, eu diria, teve comédia, teve informações, acho que interessantes, além de um final bem climático, que já gera aquela questão, quem é esse personagem que apareceu, não é mesmo? Para todo caso, a gente já viu pela prévia que ele é um membro dos Touros Negros, não é à toa que ele estava usando o manto, então promete grandes coisas. Para todo caso, antes que eu esqueça de falar, o Petito Kurobá foi bem bacana, eu acho que foi uma das partes mais engraçadas do episódio, porque a gente viu que foi um show de comédia lá do Gray e da Gordon, e tipo, eles não conseguiram fazer a comédia, porque tipo, a gente sabe como é a personalidade deles, e o Gaucher já falou, vocês têm que se desculpar com os comediantes do mundo inteiro por terem feito isso. Então, sério, foi muito bacana, Petito Kurobá sempre sendo uma das partes mais legais do episódio. Mas então, se sua pergunta é, Haru, o que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover? Então, próximo episódio vai ser esse desfecho, eu diria, na minha opinião, sobre esse ataque do Byakuya na base dos Touros Negros. Provavelmente a gente vai ver, eu acredito, como eu posso dizer, esse membro novo, ele provavelmente resolvendo a situação, ajudando o Gaucher, e provavelmente eles vão prender o Byakuya. E talvez mesmo foque no Yami e no Vegurt, porque, sério, vai ser um momento de destaque isso nesse arco. Mas para todo caso, assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover Mata, né?